Olá pessoal, Deus abençoe a todos abundantemente, que o Espírito Santo possa lhe trazer paz e sabedoria para que você possa compreender o propósito de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Nós vamos hoje meditar no estudo no capítulo 17, a vinda do Senhor, e na página 179 e também a 181 e também a 180, tá? Vamos começar a nossa meditação, que o Espírito Santo te dê bastante entendimento para isso, tá? Consideramos dois fatos inesquecíveis: a segunda vinda do Senhor e a morte. Cedo ou tarde, todos nós participaremos de um ou de outro. Daí a necessidade de estarmos preparados. Então, o primeiro parágrafo fala sobre duas coisas: a morte ou a vinda do Senhor Jesus. Temos que estar preparados para as duas coisas, tanto para a morte quanto para a vinda do Senhor Jesus, ou seja, o arrebatamento. Vamos ao segundo parágrafo. A volta do Senhor certamente terá um impacto estrondoso em todo o planeta. Diante disso, tsunami espiritual que varrerá a terra. O pânico tomará conta das pessoas em todos os lugares. Todas as camadas sociais sofrerão muitíssimo, pois os filhos de Deus não serão mais encontrados. Na verdade, não haverá sequer vestígio deles. Imagine o desaparecimento repentino de todos os nascidos do Espírito Santo. Em todo o mundo, entre eles, pessoas conduzindo diferentes meios de transporte, milhares de aeronaves sem pilotos, bem como trens, navios, ônibus e automóveis ficarão desgovernados ao mesmo tempo. O que será dos passageiros? Pessoal, essa parte aqui que no livro nós estamos lendo, é muito importante a gente entender que vai ter um desespero muito grande, ou seja, como aqui o bispo fala, um tsunami espiritual. Você imagina a pessoa se declarar, imagina você dentro de um ônibus e aquele motorista de repente desaparece, fica só as roupas dele, fica só as roupas. E aí o ônibus sem direção, desgovernado porque o motorista desapareceu. Isso Agora você imagina vários. Agora você imagina os aviões no ar, os trens, os metrôs. Você imagina como que vai ser o pânico. Mas é isso que vai acontecer. E aí você pode ter uma noção melhor. Se você já assistiu o filme Deixados para Trás, você vai entender melhor o que eu estou falando. Mas vai ser um desespero total. É por isso que nós orientamos as pessoas a se entregarem a Deus de fato, de verdade. E aí, um detalhe nisso tudo, que a pessoa não vai levar nada. Até a roupa do corpo vai ficar. E aí a gente vê as pessoas se apegando a objetos, a gente vê as pessoas se apegando a carro, a casas, até as roupas, se apegar a roupas. Eu lembro muito bem que quando eu morava com meus irmãos, a gente morava, e às vezes a gente achava uma roupa dos nossos irmãos. Eu tinha 4 irmãos homens, né? Nós éramos 4. E às vezes a gente via uma calça ou uma camisa bonita e a gente queria usar. E a gente pegava. E aí quando o nosso irmão via ou sentia falta daquela roupa, ou então via a gente usando a roupa, e era uma briga, era uma confusão. Você sabe que já aconteceu isso também na sua casa. Você sabe que já aconteceu isso na
sua família, uma comida que a pessoa guardou no armário, guardou na geladeira para comer mais tarde, veio um e comeu um doce, um pedaço de bolo, e foi uma briga, uma discussão por causa de um pedaço de bolo, uma briga por causa de uma blusa que a pessoa usou, um vestido, e assim você sabe. E aqui a Bíblia, ela mostra que quando for no dia do arrebatamento, a pessoa não vai levar a roupa do corpo vai ficar. Você imagina o desespero das pessoas quando ela se declarar com um monte de roupa. Está lá uma roda de pessoas sentada conversando, aí você se declara, está ali, daqui a pouco, num piscar de olho, aí a pessoa some e fica só as roupas dela, naquela cadeira onde ela estava sentada. Por isso que não vale a pena a pessoa se apegar às coisas materiais. Se tem alguém em que nós temos que se apegar, é a Deus, é ao Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre como o diabo trabalha para fazer a pessoa esquecer de Deus, tá? Fica no estudo, fica aí atento, porque daqui a pouco eu vou estar trazendo para você um entendimento de como a pessoa, mesmo dentro da igreja, mas ela esquece de Deus. Vamos continuar aqui. E o que dizer do sumiço repentino de todas as crianças inocentes? Qual será a reação dos pais quando não as encontrarem mais? Maternidade, escola, hospitais, repartições públicas, igrejas viverão um verdadeiro caos. Durante muito tempo, a humanidade ficará perplexa e perdida em conjunturas e interrogações. Todos os meios de comunicações se ocuparão em contar a história, atribuindo o estranho fato a seres extraterrestres. Por isso que é importante você não dar ouvido a muitas mídias, principalmente aqui no Brasil, mídias manipuladas. É importante, pessoal, muita gente vai pela mídia. Está aqui, ó, o que é que a mídia vai relatar? A mídia vai relatar que é um evento de extraterrestre. A mídia nunca vai admitir que é a volta do Senhor Jesus. A mídia não vai admitir que ali é o dia do arrebatamento. Você vê, né? Mas, ó, cuidado. Você que é da fé, você que se diz ser um cristão, nascido de Deus, cuidado com as emissoras de TV que você assiste em casa. Emissoras, mídias que não atribuem os fatos, os acontecimentos como um evento de Deus, que já está acontecendo. Tem muitos eventos que acontecem nos dias de hoje que é uma manifestação de Deus, mas a mídia atribui a outros seres, menos a atuação de Deus. No mundo religioso, a angústia absoluta se apossará de todos, especialmente daqueles que perseveravam, especialmente daqueles que pensavam estar em dia com a fé cristã. Por certo, os mais espantados com a volta do Senhor Jesus estarão entre os nascidos da carne, por terem vivido um cristianismo de aparência, apesar de acreditar em Deus e de frequentar templos, tinham compromisso apenas com a igreja institucional e não com a igreja espiritual. Esses serão deixados para trás. Repito, daqui a pouco eu vou estar falando sobre a pessoa esquecer de Deus mesmo dentro da igreja. E aqui, veja aí, já tem um sinal aqui de pessoas que mesmo estão dentro da igreja, mas elas vão estar desesperadas porque ficaram para trás. Daqui a pouquinho eu vou trazer o assunto das pessoas que esqueceram de Deus e que viraram as costas para Deus, mas dentro da igreja. Elas não saíram da igreja. Elas ficaram na igreja, né? Porque são pertencentes da igreja institucional, não a igreja espiritual.
Qual será a situação dos que não nasceram do Espírito? Quando o Senhor Jesus voltar, eles serão surpreendidos à semelhança das 5 virgens nécias, ou as prudentes, que ficarão de fora das boldas na volta do noivo. Mateus 25, versículo 1 até o 13. Enquanto as virgens prudentes representam os cristãos nascidos do Espírito Santo, as nécias simbolizam os nascidos da carne. As que agiram com prudência cuidaram da própria fé, porém, cuidar da própria fé, foram obedientes àquele que as gerou, o Espírito Santo. Elas ouviram e praticaram a sua palavra e conservaram dentro de si a chama da fé. Pessoal, isso aqui é muito importante para você meditar o seguinte. Mateus 25 fala sobre esse momento das 10 virgens. 5 foram, a porta se fechou para elas e 5 entraram no reino de Deus. Isso aqui é um evento bíblico muito importante para se meditar. O fato da pessoa estar na igreja não quer dizer nada. Aqui fala que as virgens que foram salvas, elas se preocuparam em viver a própria fé. Como diz aqui, as que agiram com prudência e cuidaram da própria fé, foram obedientes àquele que as gerou, e o Espírito Santo. Elas ouviram e praticaram a sua palavra. Ouvir e praticar. Isso aqui, pessoal, é o essencial. Ouvir e praticar a palavra. Não basta você ser da igreja. Não basta você ouvir a palavra. Tem que ouvir e praticar. Não basta só buscar o Espírito Santo. Tem que buscar e tem que obedecer. Vamos continuar. Por outro lado, as nécias representam as pessoas teoricamente cristãs, mas que não têm compromisso com o Senhor Jesus. São como o chuchu que se mistura à carne, pega o seu sabor, adaptam-se ao meio em que vivem e são absorvidas por ele, tornando-se negligentes no cuidado com a própria fé. Essa parábola nos faz lembrar de uma das tarefas mais importantes dos sacerdotes no tabernáculo e no templo: manter a chama do candelabro acesa 24 horas por dia. É isso aqui, a fé, comportamento cristão. Vou falar de comportamento porque esse livro a gente começou a adotar um ensinamento sobre comportamento. Eu tenho falado desde o começo do estudo desse livro sobre o comportamento de uma pessoa cristã, me dirigindo diretamente ao grupo Caleb, o comportamento da pessoa do Caleb. Pessoal, nós que somos do Caleb, pela idade, pelo tempo de igreja que nós temos, porque a maioria das pessoas que são do grupo Caleb, a maioria são idosos, e a maioria são antigas de igrejas. Então se espera muito, é muito esperado de um comportamento diferente. Se nós esperamos, Deus espera, o Espírito Santo, o próprio Deus espera um comportamento exemplar nosso, por sermos mais experientes em idade e por termos uma experiência muito maior na fé e dentro da igreja. Então por isso que Deus espera muito mais da gente do que dos outros. Mas resta a pessoa ter a consciência de saber que o papel dela aqui na terra é mostrar Deus através do comportamento dela. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Levítico 24:2. A lâmpada acesa continuamente simboliza a presença de Deus. Da mesma forma, os cristãos precisam exercitar a fé para se manterem
em comunhão com o Senhor, em dependência constante do Espírito de Deus. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, o salvará. Lucas 9, 24. É lamentável que os nascidos da carne consigam por si mesmos se livrar das pequenas tribulações do dia a dia. Por isso não abrem mão da sua satisfação pessoal. Não renunciam às suas concupiscências em troca do ganho espiritual. Na volta do Senhor Jesus, eles se lamentarão por terem sido deixados para trás. Terão de enfrentar o período da grande tribulação sobre o domínio do anticristo, sem poder contar com a presença do Espírito Santo para os guiar e orientar e confortar. Cuide-se para estar pronto para a vinda do Senhor Jesus. Aí, uma pequena mensagem diz assim: o cristão precisa exercitar a fé para se manter em comunhão com o Senhor, em dependência e constante do Espírito de Deus. Amém, gente? No próximo estudo nós vamos meditar no capítulo 18, a vida no céu, a vida dos salvos, tá? Mas agora eu quero falar para você sobre muitos que estão dentro da igreja e esquecem e viram as costas para Deus. Qual é o tipo de pessoas que estão na igreja e muitas das vezes esquecem e viram as costas para Deus? Eu vou ser bem objetivo e vou usar mais um trecho da história de Moisés. Eu tenho acompanhado esses dias, por ser a fogueira santa do Monte Sinai, e no Monte Sinai é contada a história de Moisés, desde a saída do Egito, desde o nascimento dele até a chegada de Canaã, lógico, até a morte dele. E eu tenho acompanhado, pessoal, todos os capítulos esses dias, todos os dias eu tenho acompanhado os capítulos através da série dos 10 mandamentos, tenho acompanhado. E eu tenho aprendido, apesar de que eu já assisti o filme, já assisti essa série algumas vezes, e tenho acompanhado agora, mas é como diz a palavra, uma coisa é você assistir, outra coisa é você meditar. E eu tenho assistido e meditado em cada mensagem, em cada momento ali da série. E aí foi onde eu tirei a ideia das pessoas que têm virado as costas para Deus e esquecido de Deus. E ali eu identifiquei no povo de Israel naquela época o que a gente identifica também no dia de hoje. Pessoas que estão na igreja pelas bênçãos, pelos milagres. Pessoas que se apegam ao homem, ou seja, aos pastores. E essas pessoas, infelizmente, se você é uma pessoa que tem buscado as bênçãos e não o abençoador, se o teu comportamento hoje, meus queridos e amigos, irmãos de fé, se hoje o teu objetivo é resolver os seus problemas pessoais dentro da igreja, você está errado. Se hoje você é uma daquelas pessoas dentro da igreja que se apega ao homem, que deposita sua fé nos homens, quando eu digo os homens, nos pastores, mude. Sabe por quê? Porque o povo, quando o povo vira o Moisés ser usado por Deus para fazer milagres, porque não era Moisés que fazia os milagres, era Deus que usava Moisés. E muitas pessoas atribuíam, Moisés faz milagre, e elas se apegaram a Moisés. E ao mesmo tempo que elas se apegavam a Moisés, elas rejeitavam as leis de Deus. E é isso que tem acontecido hoje dentro da igreja. As pessoas têm rejeitado os mandamentos. As pessoas têm rejeitado a obediência. Elas têm rejeitado uma obediência na palavra. Ela faz tudo o que o pastor manda, menos o que está escrito na palavra.
ela faz as correntes naquele intuito de libertar a família, naquele intuito de ser curado, e ela esquece que a maior cura de uma pessoa é na alma. O seu corpo pode estar doente, o seu corpo pode estar enfermo, o seu corpo pode estar leproso. Não tem problema se a sua alma estiver curada, se a sua alma estiver em paz com Deus. Logo, aquele problema vai desaparecer. Mas enquanto a sua alma estiver doente, seu corpo vai estar doente. E esquecer de Deus. Quantas vezes, quando Moisés se afastava do acampamento para buscar Deus no monte, cada vez que Moisés subia, quando Moisés voltava, o povo tinha esquecido de Deus. O povo esqueceu do Mar Vermelho que abriu. O povo esqueceu das manifestações de Deus no Egito. O povo esqueceu dos milagres, do maná, da carne que Deus derramou. Deus deu carne no meio do deserto, caiu as codornizes lá e o pessoal que se alimentou. O maná, não faltava comida, estava lá, a água saiu da rocha. Mas o fato das pessoas seguir ao homem, não a Deus, cada vez que Moisés ia ao monte, e ele demorava algumas luas, como diz lá na palavra, o povo já esquecia de Deus. O povo já queria voltar para o Egito, o povo já queria se afastar, porque eles estavam seguindo a um homem, não a Deus, porque quem segue a Deus não se afasta. E não é isso que tem acontecido? Muitas das vezes na igreja a pessoa troca de pastor, a pessoa se afasta. Quando não se afasta, desanima, muda, não é mais a mesma pessoa. Por que ela se afasta? Por quê? Porque ela esqueceu. Porque ela seguia o homem, e o homem foi e ela esqueceu de Deus. Ela esqueceu do que Deus pode fazer na vida dela. Ela esquece do poder de Deus, ela esquece da manifestação de Deus, ela esquece do quanto que Deus é poderoso para honrar ela. Assim também é a pessoa que está na igreja pelas bênçãos, pelos milagres. Não acontece o que ela quer, desanima. Quantas pessoas, pessoal? Eu sou pastor há quase 30 anos, gente. No começo do ano que vem eu vou estar fazendo 30 anos de pastor. Então quantas pessoas eu visitei afastada? Por que a senhora se afastou? Por que o senhor se afastou? Pastor, porque eu fui na igreja, comecei a fazer as correntes, não aconteceu, não fui curado e me afastei. Ou seja, a pessoa esqueceu de Deus porque não foi curada. A pessoa esqueceu de Deus porque foi para a igreja para levar a família para a igreja, a família não foi. Esqueceu, virou as costas para Deus. Não esqueça. Eu já visitei pessoas que se afastou porque o pastor foi trocado. Eu já visitei pessoas que se afastou porque ficou chateado com alguém na igreja. Já visitei pessoas que se afastou porque não foi atendida num propósito que ela fez, uma campanha que ela fez. Olha só. Então essas pessoas esqueceram de Deus. Mesmo dentro da igreja, buscando, fazendo corrente, mas elas esqueceram de Deus. Eu falo com propriedade da palavra. Quando você vai para a igreja só para buscar bênção, você não está crendo em Deus não, pelo contrário, você está esquecendo de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que você está querendo não acontecer, você vai ser mais uma pessoa desanimada, desmotivada dentro da igreja. Vai ser mais uma pessoa na lista dos afastados que vai se afastar. Se você não abrir o seu coração, se você não perdoar, se você não tirar essa mágoa do coração, esse sentimento do seu coração, você vai ser mais uma pessoa afastada da igreja porque se magoou com o obreiro, se magoou com o pastor. Olha, pessoal, você já descobriu, você já sabe o que tem que fazer. Que o Espírito Santo te guarde e proteja, e que você abra o seu coração e se entregue para Ele totalmente. Que esse ano seja um ano diferente na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, tá? Na próxima quarta-feira nós vamos estar realizando o último estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus, tá? Mas não vai acabar, vai continuar com outro livro, tá bom? Deus abençoe.